Você tocou em pontos importantíssimos aí, né? E um ponto que antes não era discutido e que hoje tem total relevância. A maioria dos clubes aí que tem um trabalho sério já passam a mensurar essa variável que é a questão do sono, né? E as crianças nessas idades menores, elas não dão importância nenhuma para o sono. O raciocínio deles é sempre assim, eu tenho que dormir, né? O que padronizaram como ideal 8 horas, tem que ter 8 horas de sono. Então, se eu dormir das 2 às 10, é a mesma coisa que eu dormir da meia-noite às 8, enfim, né? Das 10 às 6, e não é. E não é. A gente tem horários fundamentais e o atleta, ele tem que criar rotinas o mais rápido possível se ele quer chegar a algum lugar. Porque o nosso organismo tem que entender qual é o momento de cada coisa. O que você falou em relação ao pai, né? O pai, que eu sei que é um dos grandes nichos aqui, né, da trilha do futebol, que é o público que dá suporte, que nos assiste. Não me interprete mal, mas o pai muitas vezes é uma ferramenta nociva, se não bem orientada. Então a importância da trilha do futebol é fundamental para que dê o norte para esses pais, porque envolve muito sentimento, né? E o sentimento, às vezes, ele passa por cima da lógica, do raciocínio correto. Então, a primeira pergunta que eu faço é baseado no quê? O teu filho não está rendendo como você acha que ele tem que render? Que ferramenta que você tem para mensurar isso? Eu vejo que o amigo dele rende mais. Pois é, mas nós estamos falando de idades no qual existe algo preponderante aí para se discutir isso, que é a maturação biológica. Então, assim, de repente nós na mesma idade, né, para que os pais entendam um pouco melhor o exemplo, nós na mesma idade cronológica, nós não temos a mesma maturação. Você, de repente, desenvolveu antes que eu, então você vai ter mais força, você vai ter algumas capacidades físicas acima das minhas. Então, naquele momento, não tem o que eu usar, o que eu fazer. Não adianta, eu estou brigando contra o organismo. E eu vou demorar, vai ter uma demanda um pouquinho mais longa, né, para que eu chegue e atinja os seus níveis. Então, muitas vezes, essa competição, essa competitividade entre os dois, ela é desequilibrada na balança por causa desse fator que é biológico. Então, a gente tem que levar em consideração isso.